Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Por que 4 evangelhos? Haviam 4 alpinistas que escalaram uma montanha, só que cada um escalou a montanha de um lado e todos chegaram ao topo. Um foi à direita, o outro à esquerda, um foi à frente e o outro atrás. Quando estavam no topo, foi pedido a eles que fizessem um breve relato de como era a montanha, suas características e formato, e cada um relatou as mesmas características, porém com estruturas de palavras diferentes, e porém todas se completavam. Vejam, era a mesma montanha. Porém, os alpinistas relataram suas visões segundo o que a montanha apresentava a eles naquela ocasião, onde tiveram uma visão estruturalmente diferente, mas que se completavam na totalidade da montanha, com suas características e o seu formato. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo também nos apresentam 4 visões que se completam. 4 visões que fazem um todo, sendo 3 delas consideradas sinóticas, Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de relatos em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Existem 4 evangelhos, irmãos, para que possamos vislumbrar toda a obra salvífica de nosso Senhor Jesus, de todos os ângulos, como se fosse um quadrado perfeito, a fim de termos uma visão mais completa, mais profunda e mais detalhada dos 4 ofícios de Cristo, que nos foi apresentado como Rei, como servo, como sacerdote e como Deus. Vejam, lá em Mateus, nosso Senhor Jesus é nos apresentado como filho de Davi, o rei dos judeus. E tudo em suas narrativas gira em torno dessa verdade. Isso explica porque o primeiro evangelho começa com a apresentação da genealogia real de Cristo a partir de Abraão. E porque no segundo capítulo se faz menção da viagem dos sábios do Oriente que chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? E porque nos capítulos 5, 6 e 7 temos aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, mas que na realidade é o manifesto do rei, contendo uma enunciação das suas leis e do seu reino, de tudo aquilo que é necessário para aquele que quer participar do seu reino. Já em Marcos, no segundo evangelho, temos a figura de Cristo como servo de Deus, aquele que, embora fosse igual a Deus, se humilhou e assumiu a forma de servo. Tudo nesse segundo evangelho contribui com esse tema central, e tudo aquilo que é estranho ao tema é terminantemente excluído. Isso explica por que não há genealogia em Marcos, porque Cristo, apresentado já no começo do seu ministério público, não se diz absolutamente nada de sua vida pregressa, e porque há mais milagres e obras de serviço detalhados aqui nesse evangelho do que em qualquer um dos outros evangelhos. Já em Lucas, no terceiro evangelho, Cristo nos é apresentado como o Filho do Homem. Ele é apresentado como os filhos dos homens, mas distinto deles. E tudo na narrativa ajuda a evidenciar esse fato. Isso esclarece a razão porque o terceiro evangelho aponta sua genealogia até Adão, o primeiro homem, em vez de restringir-se a Abrão, como fez Mateus. Por que razão ele, como homem perfeito que é, tantas vezes é visto aqui em oração? E por que se veem os anjos ministrando a ele, em vez de receberem ordens dele, como vemos lá em Mateus? Já em João, nosso Senhor Jesus, ele é revelado como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E tudo neste quarto evangelho se presta a esclarecer e a demonstrar esse relacionamento divino. Isso explica porque no primeiro versículo somos conduzidos à ocasião antes que existisse o tempo, e nos é mostrado Cristo como a palavra no princípio, com Deus, e ele se declara expressamente que ele é Deus.
porque encontramos aqui tantos dos seus títulos divinos como o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, etc. Porque nos é dito aqui que a oração ela deve ser feita em nome de nosso Senhor Jesus. E porque ele diz que o Espírito Santo será enviado tanto pelo Filho como pelo Pai. Ora, irmãos, eu espero que esse breve relato sobre os 4 evangelhos possa ajudá-lo um pouco a ampliar o seu entendimento sobre a vida salvífica de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a você e toda a sua família. Amém.